desde o começo do ano, a gente percebeu que havia uma insatisfação de alguns deputados com relação à movimentação de alguns secretários. A gente percebe que ao longo do ano, agora principalmente nos últimos meses, quando o clima eleitoral vai esquentando, a gente percebe que essa insatisfação tem aumentado e as manifestações são comprovadas em todas as sessões da Assembleia. Sempre tem um deputado que aparece lá para cutucar um secretário. Os secretários que estão hoje, vamos dizer assim, os que são alvo, né, os alvos principais dos deputados, a gente pode aqui destacar o Otaciano Neto da Agricultura, que já vem, vamos dizer assim, apanhando um tempinho já do Euclério, já faz um tempo que o Euclério vem batendo no secretário de Agricultura. E, mais recentemente, o secretário Vandinho Leite, da Ciência e Tecnologia, que tem sido também bastante perseguido, vamos dizer assim, pelos seus adversários, que são os deputados que a gente percebe que vão disputar também a reeleição, e o Vandinho, que não escondeu de ninguém, que é candidato a deputado estadual. O Enio Bergoli, do DR, também tem sido realmente bastante criticado, e os deputados aparecem cobrando asfalto mal conservado, questionando até onde vai a autonomia do Bergoli nas suas entregas. E o curioso de tudo isso é que você percebe uma grande satisfação de um grupo. Pelo menos eu não incluo a Assembleia inteira nisso. Você percebe que são os mesmos deputados. Existe uma espécie de revezamento, uma estratégia de revezamento. Ora um ataca, ora outro ataca, existe um complementa o ataque do outro, mas a gente percebe isso mais detidamente em alguns deputados. Eu podia ajudar, vocês podiam me ajudar aqui. Eu acho que quem tem sido mais incisivo nessas cobranças: Zé Esmeralda, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Gilcinho. Agora também você tem o Bruno Lamas, cobrando mais especificamente do Vandinho. Mas a lista parece que, assim, circunstancialmente, ela tem aumentado. Parece que os deputados têm buscado apoio dos colegas, porque eu acho que a grande questão aqui, para a gente começar aqui o bate-papo nosso aqui, é sobre o fato de ter um inimigo comum. Todos os deputados que estão nessa briga, eles entendem que os secretários estão sim disputando vaga com eles, e eles não querem, até acham que a gente percebe que a queixa é o seguinte: é injusto esse jogo. Eles acham que os secretários estão fazendo as entregas, estão fazendo isso de maneira eleitoreira, e eles estão sendo preteridos desse jogo. E aí a queixa talvez principal seja as próprias emendas, né? Exatamente, porque a gente tem que lembrar que há uma defasagem no pagamento das emendas, né, desse acordão que existe entre o Legislativo e o Executivo, de os deputados não mexem no orçamento e eles têm uma fatia desse dinheiro, que é para eles poderem indicar obras, serviços nas bases deles, que é para poder fazer entregas, terem entregas, né, para os eleitores. Como se parlamentar precisasse fazer entrega, mas enfim, né, isso já é uma outra discussão. Então, o que aconteceu? No ano passado, o governo de 1,5 milhão, 1,2 milhões, o governo só pagou 500 mil para alguns deputados. Até meados desse ano, quando eu fiz o levantamento, alguns deputados tinham conseguido, alguns mesmo, muito poucos, tinham conseguido 400 mil de emendas empenhadas. Ou seja, um valor muito aquém daquilo que é acordado entre o governo e a Assembleia. Isso sem falar nos deputados efetivamente de oposição, que não receberam absolutamente nada, né? E isso é preocupante para os deputados, porque nos governos anteriores de Arthur, o que ele fazia? Havia uma relação do governador com os deputados muito forte. Muitas vezes o governador dava mais prestígio ao deputado estadual do que ao prefeito de determinada, né, dos municípios. O deputado daquela região ali ia com ele, fazia entregas e tal. E o governador não está fazendo isso mais. Ele não está considerando os deputados como emissores de votos, como grandes eleitores que ajudaram ele no passado. Esse ano, ele parece ter percebido
que os secretários, o que antes ficava muito restrito à Secretaria de Agricultura, né, os secretários de Agricultura sempre tiveram uma liberdade muito grande, de Ricardo Ferraço, Léo Coimbra, o próprio Weinberg, eles sempre tiveram muita liberdade de movimentação no interior, sempre teve esse perfil político, César Colnago, né? Agora, isso se ampliou dentro do Palácio Anchieta, e os secretários têm o aval do governador para poder se movimentar pelo Estado e fazer suas entregas, porque isso sim está trazendo uma recuperação da imagem do governo que ficou abalada no início do ano. A gente tinha discutido já essa questão dos secretários candidatos em outros papos, já não é novidade para ninguém. A questão é que 2018 está ficando cada vez mais perto. A gente está há praticamente 2 meses de 2018 e a gente já está há quase 6 meses do prazo de desincompatibilização. A gente tem uma peça orçamentária de 2018 que prevê um espaço maior para investimentos. Então o governo deve tentar reforçar essa questão das entregas. E essas entregas, fundamentalmente, vão passar pelos secretários. E aí você vê, é até uma estratégia inteligente por parte do governo e em cima dos prefeitos, porque eles acabaram de sair das urnas, foram testados. Já os deputados vêm do histórico muito grande. Eles vêm da eleição de 2014. Mas tem deputado que está aí há 4, 5 mandatos, sim, né? Já é um desgaste. E de 2014 até, muita água correu por baixo da ponte. Então você teve um desgaste muito grande da classe política. E na Assembleia, a queixa pública pode vir por parte desses que a gente citou. Mas está todo mundo incomodado, sobretudo com a questão das emendas. Porque os deputados abrem mão do seu papel de fiscalizar o executivo para ter meras entregas, que antigamente era só o cargo de merendeira, agora nem isso o governo está dando mais, então o que acontece? Quer uma ambulância aqui, quer uma ponte aqui, quer uma obra ali, tal. Mas a gente vem para o ponto fundamental. O movimento da Assembleia é de legítima defesa, é uma questão de sobrevivência. Por quê? Muita gente, o Vandinho não abriu tão explicitamente a questão de uma candidatura de deputado estadual, mas ele não vai querer repetir a experiência quando ele se tornou o primeiro suplente em 2014, perdeu por uma margem muito pequena de votos. Você tem outras figuras que antes eram entendidas como quadros técnicos do governo, que hoje assumiram o papel de quadro político. Hoje o secretariado do Paulo é tão ou mais político do que qualquer governo que a gente viu nesses últimos tempos do Espírito Santo. Pelo menos os 2 primeiros mandatos do Paulo e o mandato do governo Renato Casagrande. Então, o que está aí é a disputa eleitoral clara e evidente. Mas tem uma coisa, Neto, que eu acho que pesa nisso tudo, que talvez deixa esse embate mais evidente, que é o seguinte: você percebe, a gente tem primeiro, o Paulo fez uma opção pelo ajuste fiscal, e isso realmente tornou o campo extremamente seco. O governo não tinha entregue nada até então. Quando você começa a entregar, até aparece mais. Não é que assim também, nossa, quanto entrega. É que quando você não está entregando nada e você começa a entregar alguma coisa, isso destaca muito. Porque estava tudo parado. A gente não está falando aqui de um governo excelente, longe disso. É porque foram 2 anos sem absolutamente nada. Parece até que os secretários estão fazendo milagre. Assim, uma coisa assim, fora do normal. Tá normal. É que isso está aparecendo mais. E como a farinha é pouca para todo mundo, os caras estão chorando. Agora tem outra coisa também, tem que pensar o seguinte: o Paulo, desde o começo do governo, e vocês vão lembrar disso, o Paulo disse o seguinte: eu nem vou disputar a reeleição e eu vou preparar uns 3 ou 4 nomes para fazer a sucessão. Você lembra? Sim. Então ele criou um clima também dentro da equipe dele de competição. Sim. E os secretários começaram a se destacar, alguns mais, outros menos, mas assim você percebe também o seguinte: o secretário que está nesse movimento, ele tem que pensar, o Paulo vai para a reeleição, mas pode também perder. Então é como se fosse uma chance, e também se for, vai para o último mandato. Então qual que é a chance que esses caras têm de tentar dar prosseguimento a trajetória política deles? Conquistando uma cadeira agora. Então não dá pra você ficar adiando isso. É a chance dos caras também. Entra em conflito. E aí quem tá lá não quer perder, né? Exato. E essa é uma boa observação, porque você tem perfis diferentes dentro desse conflito entre a Assembleia e os secretários. Os secretários com entregas mais evidentes são os que são primeiro visados. Sim.
Mas você tem também outros secretários que são potencialmente candidatos que não são alvo hoje de pancadaria, mas é porque justamente estão esperando, estão ainda acreditando nessa fala do governador lá atrás. Por exemplo, o Júlio Pompeu, secretário de Direitos Humanos, o próprio André Garcia, secretário de Segurança, põe também na conta o Eugênio Rica. Então todas essas figuras estão esperando ali, mas também são candidatos e utilizam as suas pastas, cada um à sua maneira, de uma forma política. Agora você estava citando aí os deputados que mais reclamam, a gente tem que destacar também os deputados que, por não dependerem tanto dessa questão de emendas, não estarem tão agarrados ao Palácio Anchieta, não dependerem tanto do Palácio Anchieta para se reeleger, que eles estão tranquilos. Você já viu Padre Honório reclamar? Hércules Silveira reclamar? Majeski reclamar? O próprio Amaro Neto reclamar? Eles têm um trabalho que passa ao largo dessa questão. Eles não dependem do Arthur para ganhar voto. Então aí é que a gente volta a questionar uma coisa que nós já questionamos várias vezes aqui. Até que ponto essa dependência do Palácio Anchieta é produtiva para os deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa e para a população? Né? Muitas vezes o deputado conta só com aquela questão de que não, o governador vai garantir, eu estar ao lado do governador vai garantir a minha reeleição. O governador hoje não tem condição de garantir nem a reeleição dele. Agora, ele está correndo atrás para recuperar a imagem dele. Agora, vocês concordam com uma coisa? Tem um lance curioso nisso. Porque os secretários, eles estão fazendo o trabalho deles, e a gente sabe, pelo perfil do Artung, que ninguém está fazendo nada à revelia do Paulo. Todo mundo sabe que eles estão fazendo, tem aval do governo. E é engraçado que os deputados vão fazer as queixas na Assembleia, e eles colocam isso como se o Paulo não estivesse sabendo de nada, que se o Paulo fosse alheio a tudo isso, que os secretários estivessem fazendo isso por conta própria. Por causa dessa dependência. Exato. Eles querem voltar a ser os queridinhos do governador, de andar pelo estado com o governador no helicóptero, como se isso fosse garantir a reeleição deles. Eles não entendem, não estão conseguindo entender que é esse modelo, esse tipo de política que está em desgaste. Isso não convence mais o eleitor. E parece que o Paulo também quer se descolar um pouco disso, porque o grande desgaste hoje, quando você fala na imagem dos partidos, dos políticos, está muito associada aos parlamentos, né? Então, como se o Paulo também estivesse achando muito bom isso, de se descolar da Assembleia nessas entregas. E aí a Assembleia não é apenas uma mera genie dos poderes. Na verdade, pode ser a gênese dessa crise política.